Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, os irmãos e irmãs. Eu estou aqui pensando muito nesses acontecimentos que ainda não é o início da tribulação, é apenas um aviso. Como todos os irmãos sabem, os últimos 7 anos serão de grande tribulação e ele tem um começo. Começa com os avisos, né? Por enquanto não é o começo, na verdade. É apenas um aviso, essa doença que veio da China. Haverá outras doenças que surgirão e outros problemas, como guerras, rumores de guerras, terremotos. Aí sim começará os últimos 7 anos, que será de grande tribulação. E o que eu quero dizer é que as pessoas que estiverem preparadas para algumas interpretações, né? Essas pessoas que é a Igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo, serão todos arrebatados no início dessa tribulação. E como que será? Haverá uma ressurreição, que seria a primeira ressurreição, e todos que estiverem vivos e os ressuscitados serão arrebatados e não passarão por essa tribulação. Alguns dizem que será assim, outros dizem que será no meio da tribulação, ou alguns outros acreditam que será no final. Ou seja, a igreja passará pela tribulação. Existem duas ressurreições, a primeira e a segunda, que é chamada de a última ressurreição. Essa segunda ressurreição, quem ressuscitar, quem ficar para a segunda ressurreição será para condenação. Eu fico analisando assim alguns fatos que as pessoas que não levam em consideração, ou eu mesmo estou conseguindo entender melhor isso. Mas veja bem, analisemos, né? Se a primeira ressurreição será, como se diz, as pessoas serão arrebatadas juntamente com os vivos, que merecem, então, serem arrebatados. Existe uma passagem na Bíblia que está falando assim que é mais no final da tribulação, onde que haveria tanta violência na terra que, se não fosse Deus, pelo amor, com seu amor, com a sua preocupação, o amor pelos seus eleitos, ao qual ele intercederia, a terra seria totalmente destruída. Então, lá está dizendo que ele intercederia, Jesus Cristo viria e levaria, então, salvaria o seu povo. Eu fico pensando, há 2 arrebatamentos? Não, um só, né? Um só arrebatamento. A primeira ressurreição, se as pessoas vão ressuscitar, durante os 7 anos, por exemplo, o que vai acontecer? Não haverá pregação do Evangelho? E muitas pessoas não serão perseguidas e mortas, tanto que João viu as almas daqueles que tiveram as suas cabeças decapitadas, né? Durante esses 7 anos de tribulação, e que não negaram Deus. Portanto, essas pessoas terão que ressuscitar. Mas aí estariam na segunda ressurreição, certo? Porque muitas pessoas, muitos dos fiéis, lá fala na Bíblia, serão perseguidos e mortos, decapitados. Tanto que João viu as almas daqueles que morreram decapitados por serem fiéis. Estou repetindo mais uma vez, tá? Então veja bem,
Se essas pessoas foram decapitadas durante esses 7 anos de tribulação, elas vão ter que ressuscitar. Haverá então uma outra ressurreição. Serão 3 ressurreições. A primeira que seria do arrebatamento, logo aqui no começo da tribulação. Uma outra ressurreição que seriam daqueles que foram decapitados e outros mais, que se arrependeram e se converteram durante os 7 anos, que vai acontecer isso. Muitos vão se converter, muitos serão perseguidos e mortos, alguns ficarão vivos, né? Então, aí depois teria uma terceira ressurreição. Diz que é só duas ressurreições, primeira e segunda. Então, tá errado, alguma coisa está errada aí, né? Então, essa interpretação de que serão arrebatados no princípio, porque serão arrebatados as pessoas que serão ressuscitadas. Muitos ressuscitarão nesse arrebatamento, juntamente com os vivos. Então, eu acredito que será a primeira ressurreição, haverá, serão arrebatados. Aí depois virá a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, eu acredito que será no final do milênio. Tá? Porque iniciará-se o milênio, onde as pessoas boas foram ressuscitadas, né? No final das 7 anos de tribulação. Alguns vão habitar em Jerusalém, que a igreja Jerusalém ela descerá dos céus, e muitas dessas pessoas que foram arrebatadas vão governar com Jesus Cristo lá em Jerusalém. Os demais ficarão pelo mundo. Haverá um milênio onde Deus mesmo fala: ai da nação que não visitar a mim e trouxer os seus louvores, alguma coisa assim. Então, irmãos, isso quer dizer, eu estou mais me preparando para enfrentar os 7 anos de tribulação, tá? Orando para Deus, pedindo ajuda para Deus, para me escapar da grande perseguição. De alguma forma, poderemos escapar, fugindo para algum lugar onde tem muita mata. Tem muita gente já se preparando para virar no meio do mato mesmo, para escapar da perseguição. Por quê? Porque haverá assim, vou encontrar com você e vão falar se você é cristão, se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus Cristo. E se você disser que sim, eles vão te matar. Se você disser que não, você vai entrar em conflito com Deus e perderá a sua salvação. Sério mesmo, se chegarem para mim e perguntar, eu não vou negar a Deus, não. Eu morro, mas não nego a Deus. Porém, eu quero evitar morrer. E, com certeza, fugir para locais como esse, meio da mata aí, né? Tem muitas florestas aqui no Brasil. É uma boa opção. Eu viveria lá. Tentaria aguentar lá. Ou torcer para que eu esteja errado, que o arrebatamento seja na primeira, e a primeira ressurreição seja logo no começo desses 7 anos, né? E fazer o possível a ser merecedor do arrebatamento. É o que eu penso, é o que eu diria para todos vocês. Existe um pastor na internet, chama Pastor Moabel, ou Irmão Moabel. Ele tem ótimos discursos. Ele tem a interpretação dele lá. Eu ainda não vi qual a opinião dele sobre o arrebatamento. Eu preciso ver o que ele pensa, né? Mas me parece que ele acredita que o arrebatamento será no começo. Meio contraditório, como já expliquei. Bom, fica na interpretação de cada um, mas eu espero que cada um procure a Deus, busque a Deus, guarde os mandamentos de Deus, assim como Jesus Cristo falou: se me amardes, certamente guardareis os meus mandamentos. E que pregue o Evangelho de Jesus Cristo. É preciso confessar Jesus Cristo a todos, o máximo possível. Distribuam panfletos pelo meio da rua, ou colocando nas caixinhas de correio. Aqueles que não têm habilidade para falar, dá seu testemunho, fala de Jesus Cristo, o quanto é importante na sua vida. Para quê? Para você ser reconhecido por Jesus Cristo no dia do juízo.
É a mensagem que eu quero deixar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus.